Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 18 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 41 a 44. Não ficará pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo em que foste visitada. O final desse ano litúrgico nos faz pensar no final dos tempos e, sobretudo, no nosso último dia. Jesus chora sobre Jerusalém, porque não reconheceu e acolheu o Filho de Deus que a visitava, e por isso será destruída. Olhe o mal que acarreta não reconhecer Deus que passa na nossa vida. A palavra Jerusalém significa cidade da paz, mas o fechamento a Jesus a torna cidade da guerra e da destruição. De fato, ela será aniquilada no ano 70 depois de Cristo. Jesus chora porque o fechamento de Jerusalém bloqueou o plano da salvação e trouxe muita morte. Como é importante prestar atenção às visitas de Jesus na nossa vida e acolhê-lo de todo o coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que pode te dar a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e aos teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jerusalém, Jerusalém, na língua hebraica, cidade da paz, transformada agora em cidade da morte, por não ter reconhecido a visita do Messias. Por que o ser humano gosta de apanhar? Porque nós aprendemos somente quando é tarde demais, quando a morte é irreversível. Esse é o grande mistério da vida que faz Jesus chorar. Bem sabemos o que aconteceu à cidade de Jerusalém cerca de 30 anos depois da morte de Jesus, depois deste choro. Os romanos, cansados das desordens dos judeus, passam a ferro e fogo esta cidade. O historiador Flávio Joséfo, de origem judaica, não apoiava a revolta dos fanáticos judeus e tentava persuadir todos a se renderem, mas ele também foi ferido gravemente. A situação da cidade, exausta pelo longo assédio, era terrível e permite entender por que Jesus chorou, imaginando tudo isso. Assim escreve Flávio Joséfo. Na cidade de Jerusalém, muitos, se fossem ricos, tentavam trocar, às escondidas, suas propriedades por uma medida de trigo. Se eram pobres, trocavam por cevada. Depois se escondiam em lugares isolados e o devoravam sem nem sequer moê-lo, tanto era a fome. Não se preparava mais a mesa para comer, mas quem cozinhava tirava a comida do fogo ainda crua para devorá-la. Assim, as esposas arrancavam a comida da boca do marido e os filhos da boca dos pais. E coisa ainda mais dolorida, as mães arrancavam a comida da boca dos filhos para elas comerem, ao invés que os filhos. Completamente desinteressadas pela vida dos filhos. E mesmo que alguém se escondesse para comer,
os fanáticos judeus igual a eles caíam em cima deles e arrancavam tudo o que tinham na mão. A situação se tornava sempre mais dramática. A incrível quantia de cadáveres amontoados em todo o canto da cidade tinha um fedor de peste e multiplicava as doenças. Os romanos haviam cortado todas as árvores ao redor da cidade, por quilômetros, para construir máquinas bélicas, e toda a paisagem ao redor parecia um deserto abandonado. Flávio Josefo, As Guerras Judaicas. Isso é suficiente para entender. Jesus, prevendo tudo isso, chorou. Claro que essa tragédia histórica é um exemplo do que acontece na vida de cada um de nós quando nós nos afastamos de Deus. Longe de Deus existe somente a morte. Dizia o santo cura d'Ars: deixa em 20 anos uma paróquia sem padre e as pessoas começarão a adorar os animais. E se comportarão como animais, acrescentamos nós, que quem adora um animal se torna um animal. Tanto que os romanos tinham um ditado terrível: o homem é para outro homem um lobo. Fora de Deus tem somente choro e ranger de dentes. Ou seja, um sofrimento surdo, onde o filho chora e a mãe não vê. É importante, irmãos, parar um pouco e refletir. Por que sofrer? Por que querer sofrer? Por que se arrepender quando é tarde demais e não antes? Por que aprender pela dor ao invés que pelo amor? Acontece frequentemente que uma mãe não é verdadeira mãe. Quando uma mulher não é uma verdadeira mulher segundo o plano de Deus, é infeliz e cria infelizes. Cria filhos revoltados, que se tornam fácil presas das drogas e da vida errada. Se um dia essa mãe se converter e perceber que o preço de sua vaidade foi a vida do seu filho, pode ser tarde demais para voltar atrás. Diante do caixão do filho, morto por overdose, não adianta muito chorar. É claro que nem todas as quedas nas drogas são causadas por maus pais, mas sem dúvida, uma mãe e um pai que estão longe de Deus dificilmente conseguirão ensinar coisas boas a seus filhos. Precisamos ter a coragem de parar e reconhecer as visitas de Deus na nossa vida. Quando Deus passa na nossa vida, quer falar conosco. Trata-se de um momento decisivo que não podemos perder. Ignorar Jesus que passa leva à morte. Acolher Jesus que se torna presente em nossa vida leva à vida, à alegria nossa e dos nossos queridos. O que significa reconhecer as visitas de Jesus na nossa vida? Antes de mais nada, reconhecer Jesus significa ouvir Jesus, prestar bem atenção ao que Ele fala para nós, não deixar cair por terra nenhuma de suas palavras, assim dizia Samuel. Significa levar a sério todos os mandamentos da lei de Deus. Não fazer de conta que estamos obedecendo à lei de Deus, mas na verdade fazemos o contrário no nosso dia a dia. É fundamental viver a ritmo da palavra, segundo o diário espiritual, todo dia, toda hora. Com Deus tudo dá certo, sem Deus, seguramente, tudo dará errado. Reconhecer as visitas de Jesus significa ser sensível ao Jesus que passa. Dar a Ele a devida atenção, o devido respeito. Se Ele deixa o paraíso para ficar ao nosso lado, não será por nada. Se Jesus deixa o paraíso para ficar perto de nós, será que nós não podemos deixar as coisas da terra para ficar perto dele? Devemos nos perguntar com seriedade: vale a pena tudo o que estou fazendo? Será que estou enchendo um saco furado, um saco roto?
será que tudo não vai desmoronar em cima da minha cabeça? Irmãos, o convite de Jesus para nós hoje é de criar juízo, pensar bem o que nos convém e não nos deixar arrastar pela correnteza, pelo embalo das farras. Jesus nos convida a ficar com Ele, para formar bem os nossos pensamentos. Jesus nos convida a fazer com Ele os nossos planos, a considerá-lo o nosso melhor amigo. Reflita hoje de qual forma você pode fazer tudo isso, lançando fora a superficialidade que mata e faz perder tanto tempo. Depois dessas reflexões, conseguiremos entender melhor a palavra que vamos escutar de novo. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que pode te dar a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e aos teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Vamos parar um pouco para anotar as frases da meditação ou da palavra que mais questionam a nossa atitude. Vamos refletir mais um pouco em como poderemos colocar em prática esse nosso propósito em cada hora do nosso dia. Reconheça Jesus que passa. Paz e alegria a todos. E será feliz. Paz e alegria a todos.
Sarça que só queima, que não se apaga. Somos tua igreja, viemos te adorar. Neste teu altar, somos sacrifício, vem nos consumir. Estamos aqui, aqui. Foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. Sarça que só queima, que não se apaga. Somos tua igreja, viemos te adorar. Neste teu altar, somos sacrifício, vem nos consumir. Estamos